Eu sou Letícia Cauano Dourado e eu vou, nesse vídeo, falar um pouco uma introdução ao assunto rastreamento de macros, de macronutrientes. Então, a primeira coisa, eu vou falar o que é e depois eu vou falar por que é importante. Primeiro, o que é rastrear macros ou macronutrientes? Os macronutrientes, a gente está falando então de proteína, gordura e carboidrato. E o que é rastrear esses macronutrientes? É, ao longo do seu dia, você saber quanto deles você comeu. Então, entenda, isso não é simples. E hoje em dia a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Se você come, por exemplo, uma fatia de pão de 50 gramas, e aí você pensa, eu comi 50 gramas de carboidrato? Não. Esses 50 gramas de pão, ele vai ser um tanto de carboidrato, deve ter um tanto de gordura e mesmo um tanto de proteína, por exemplo, a proteína do trigo. Nesse sentido, os aplicativos de rastreamento de macro, eles chegam para nos ajudar e simplificar muito a tarefa. Então, rastrear as macros significa, ao longo do seu dia, você saber quantas gramas de proteína, quantas gramas de gordura, quantas gramas de carboidrato você comeu. É um processo super educativo, porque você começa, eu diria assim, a ter aquela visão além do alcance. Você começa a enxergar o que de fato são os alimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu comecei a rastrear macros, eu tinha noção de que lentilha era proteína, por exemplo. Quando eu comecei a rastrear lentilha, grão de bico, feijão, eu vi que, na verdade, eles são alimentos que são uma mistura de carboidrato e proteína, mas eles não são só proteína. Então, isso é o que é, e eu já comecei a tocar um pouco na ideia do porquê é importante. Mas eu acho que o mais importante do rastreamento de macros é a liberdade que rastrear macros te dá em você poder operar dentro de eu vou chamar de uma fronteira de segurança, que são suas macros. Porque você sabe que, seja lá o que você escolher comer ali dentro dessa fronteira de segurança, você não vai engordar. E se você fizer boas escolhas, na maior parte delas, e obviamente eu vou falar de prazer, tá? Mas se você fizer boas escolhas, comida de verdade, evitar ultraprocessados, você vai estar fazendo bem para a sua saúde, porque além de não engordar, você vai estar consumindo coisas que nutrem a sua saúde. Então, por que eu digo que é uma fronteira? Porque, veja, hoje em dia, com os alimentos que a gente tem, que se beneficiam da super tecnologia de desenvolvimento de alimentos, que são alimentos deliciosos e que a crocância é estudada e a combinação daquele sal com doce e, enfim, hiperpalatáveis, altamente calóricos, é muito fácil. Você estourar 500, 1000 calorias do que você precisa no seu dia, e isso ao longo do tempo, isso te render muito peso e comprometer a sua saúde. Então, na hora que você rastreia macros, você então tem aquela zona de funcionamento onde você está seguro. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não tenho sensação de restrição, eu tenho sensação de liberdade. Tem uma coisa que, assim, quando você começa a rastrear, dá mais trabalho do que depois, quando você já aprendeu e já está meio no automático. Então, tem um esforço inicial que, se você se compromete a fazer esse esforço, a experimentar, pode ser que depois o processo fique muito facilitado. E isso eu dou um exemplo aqui em casa do meu marido. Eu comecei a rastrear macros, aí dali a pouco ele começou a ver, ele falou, vou fazer também. Aí começou a fazer, deu ali, sei lá, umas 2 semanas, ele falou, gente, não vou ficar fazendo isso, isso é muito cansativo, muito demanda energia. Eu falei, experimenta mais um pouco e vê. Dali a pouco, agora ele está no piloto automático, totalmente automático. E se você vai conversar com ele vai te dizer, não, imagina, vou continuar. Macro é liberdade. A sensação que a gente tem é que rastrear macro é liberdade. Óbvio que eu estou falando de liberdade assim, houve um cálculo das suas macros adequado e você agora rastreia essas macros.
Ao longo da sua jornada de saúde, de recomposição corporal, essas macros elas vão sofrer pequenos ajustes, que é para cima, tá certo? A gente precisa ir jogando suas calorias lá para cima. Também você vai revertendo, vamos dizer, para aqueles que estão revertendo pré-diabetes ou mesmo diabetes, como eu fiz, vai ter uma época de mais baixo carboidrato e depois os carboidratos podem entrar, tá certo? Então, tudo isso faz parte de um processo, mas o rastrear, o começar a rastrear, calcular e rastrear as macros tem muito a ver com liberdade e com aprendizado, com educação alimentar. Você começa a ver as comidas exatamente como elas são, vamos dizer assim. Tem alguns erros comuns, tá certo? Que eu queria chamar a atenção aqui, que podem muito comprometer o sucesso de você ver que isso faz sentido na sua vida, que isso entrega coisas boas para você. Que é, por exemplo, algumas aproximações que são problemáticas. Uma colher de sopa de pasta de amendoim, por exemplo. Uma colher de sopa, ela pode ser gigante e ela pode ser rasinha, entende? E nisso, assim, a quantidade de quilocalorias de gordura que varia pode ser 5 vezes mais. Então, eu sugiro ter uma balancinha de cozinha, porque precisa pesar. Olha, dali a pouco você começa a ficar com o olho meio calibrado, sabe? Aqui, por exemplo, as comidas que são comuns que a gente come, a gente já bate o olho e fala, isso aí tem uns 150 gramas de maçã, aqui tem não sei quanto de arroz, enfim, você calibra o olho. Mas a gente usa a balança ainda assim, porque quando você está com fome, você vai errar para menos. É um viés natural da mente. E quando for gostosura, você também vai tender a errar para menos, tá certo? Porque você quer comer mais. Então, para você evitar esses vieses cognitivos, a gente ainda usa, mas você vai ver que seu olho fica muito calibrado, muito, muito calibrado. E, por exemplo, a gente aqui, que está há 2 anos e meio nessa história, quando a gente viaja, a gente não leva balança, né, gente? Mas assim, a gente puxa, a gente sabe mais ou menos o que é comer a nossa meta de proteína, que é o que a gente preserva nas viagens, procura preservar, ficar bastante ativo e, obviamente, gordura e carboidrato é menos controlável, né? Porque quando você come na rua, basicamente você é bombardeado de gordura e carboidrato. Bom, então falei do primeiro erro no rastreamento de macros, que é ficar trabalhando com medidas assim que não dá para confiar, tipo uma colher, uma xícara, existem xícaras e xícaras que você precisa da balancinha. O segundo erro é você deixar para anotar suas macros de uma refeição tempo depois da refeição, sabe? Porque a gente esquece, ainda mais se for uma refeição complexa, que tiveram vários itens. Então, essa é outra coisa também que eu sugiro fazer. Ou você faz um pré-planejamento, não sei vocês, aqui eu tenho assim uns alimentos que são base, sabe? Que eles estão sempre nas refeições. Então eu vou lá e jogo aqueles alimentos já a priori, porque eu já sei que eu vou comer aquilo. E aí, o que tiver de variação, você depois que comeu, você acrescenta. Isso também te dá um tanto de planejamento, porque aí não acontece aquilo de você que acontecia, né? Curva de aprendizado, você estourar as macros, sei lá, de gordura e ainda não ter batido proteína. Gente, a maioria das fontes de proteína de verdade que você vai encontrar nos alimentos tem um tanto de gordura. Então, se você já estourou a gordura, como é que você vai terminar de comer seus 60 gramas que falta de proteína, por exemplo? Fica difícil. Então, esse planejamento, você jogar antes de comer, te ajuda a ver e fazer adaptações que forem necessárias. A outra coisa que eu queria dizer é que, assim, esses erros, assim, de você estourar uma macro sem ter batido a outra, isso é muito comum da curva de aprendizado, e vocês vão ir aprendendo. Isso é super, assim, é o mais legal, eu acho, você começar a aprender a como você equilibra a sua alimentação para você receber os macronutrientes que seu corpo precisa para essa saúde a longo prazo. Isso foi outra coisa muito legal que eu obtive do rastreamento de macros. Uma outra coisa importante de você ver, se você estiver usando um aplicativo, é você desabilitar o ajuste calórico com o exercício, porque o que alguns aplicativos fazem se você se exercitou, ele detecta, porque às vezes detecta através disso aqui, detecta através do celular, ou você mesmo entra a quantidade de exercício que você fez, ele vai te dar
calorias a mais. Só que nós, aqui na Clínica Renova Meta, a gente já faz o cálculo calórico incorporando o exercício físico e a atividade física diária. Então, por favor, desabilite essa função para você, porque isso pode atrapalhar também no seu progresso de recomposição corporal, que é construir músculo à base de consumir a sua gordura corporal. Isso vai significar que você vai ter um cálculo calórico neutro e você vai, então, tá comendo bastante, tá certo? Vocês vão ver, não é? Não vai passar fome. Por fim, quando a gente fala em macronutrientes, a gente pensa nesses três, né? Proteína, gordura e carboidrato, mas eu queria frisar que no início é importante também você rastrear verduras e legumes, porque a gente quer ver a fibra que você está comendo. Precisa estar entre 30 a 50 gramas de fibra. Isso aí, olha, ajuda na saúde metabólica, melhora a qualidade da sua microbiota. Cada dia sai mais coisas sobre a microbiota conversando com saúde metabólica, com saúde mental, enfim, não tem erro. Às vezes é difícil atingir sua meta de fibra, você pode, por exemplo, usar um psyllium, por exemplo, diluído em água. Então, se for aquele pozinho bem fino, uma colherzinha. Ai, o sol tá batendo aqui. Uma colherzinha assim, ó, aquelas de café, em meio copo de água, dilui bem, não deixa grumo e toma. Se for aquele Psyllium husk, o que parece uma aveia floco fino, você também, aí você pode usar mais, porque ela é menos eficiente. Você, sei lá, uma colher de sobremesa, você dissolve na água e toma. E aí você pode usar, eu, por exemplo, aqui eu uso 2 vezes, você vai titulando para ver a sua dose de fibra. Lembre-se de se manter hidratado, não é só comer proteína, carboidrato e gordura, você precisa se manter hidratado, consumir sua quantidade de fibra e seguir conosco no seu projeto personalizado. Vamos em frente.